Olá pessoal, me chamo Yasmin e faço parte da equipe de marketing da Comprove. Hoje convidamos o professor Keide Matsumoto para falarmos com vocês sobre serviços auxiliares e aterramento em instalações elétricas. O professor Keide é graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em metodologia de ensino superior pela Universidade Católica de Minas Gerais, foi professor universitário de 1976 a 2021 em disciplinas de aterramento, materiais elétricos e sistemas de emergência e atualmente é um dos instrutores especialistas da Comprove. Além disso, tem especialização em sistemas elétricos de potência pela Unicamp. Olá, professor Keide, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Que sejamos capazes de esclarecer algumas questões. Ótimo, então vamos começar. Falando em geradores elétricos de emergência, atualmente, quais as principais modalidades empregadas? Bom, atualmente, como eu disse no item anterior, nos geradores elétricos de emergência, nós temos prioritariamente um sistema chamado motogerador. Então você tem uma máquina mecânica que converte a energia mecânica em energia elétrica. Então você tem um sistema de um motor, que pode ser um motor a explosão, tá? Ou pode ser um outro sistema em que você faz geração por determinados meios disponíveis. Mas o mais comum para os sistemas comerciais, industriais, hospitalares, primordialmente, e hoje há uma tendência genérica para os condomínios mais modernos, os grandes condomínios, sejam horizontais, sejam verticais, está utilizando o sistema de motogerador, funcionando como emergência. Esse sistema, basicamente, ele é embasado primordialmente numa geração com uma máquina à explosão, onde a máquina à explosão é alimentada por combustível à base de derivado de petróleo, como, por exemplo, a diesel ou a gasolina. Dependendo da disponibilidade, pode ser utilizado gás liquefeito de petróleo. Há uma outra possibilidade que é muito comum, essa utilização em alguns tipos de aplicações industriais, como por exemplo nas indústrias cítricas e canavieira, porque você pode aproveitar o resíduo de massa, usar a queima da massa, resíduo da moagem da cana ou do bagaço dos cítricos, e fazer a queima, através dessa queima produzir energia elétrica. São essas opções que existem como atividade. Mas também ainda associado a isso, tem um outro ponto que é muito importante analisar nessas fontes, é o intervalo da qual o sistema de energia principal será interrompido, em quanto tempo o sistema emergencial vai estar disponível para utilização. Então esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, se esse sistema emergencial vai atender especificamente a carga elétrica total operacional ou somente aquelas emergenciais. Para se entender melhor, vamos dar um exemplo numa instalação hospitalar. No hospital existem as iluminações, existem uma série de outros aspectos de ar-condicionado, outras cargas elétricas que não são vitais, mas a alimentação das cargas que hoje, infelizmente, é mandatório o uso de suprimento de vida, como por exemplo fornecimento de ar, fornecimento de oxigênio, fornecimento de outros elementos, é todinho um equipamento elétrico. Então esses equipamentos elétricos não podem ter a energia elétrica interrompida. Então é necessário um sistema emergencial que seja capaz de restabelecer a energia da fonte principal num menor tempo possível. Por causa disso, então, a maneira de determinar qual seria as formas de alimentar, fundamentalmente vai depender dessas aplicações. Então, tem aplicações que a gente podemos ter um intervalo maior para que a energia de emissão entre, podemos ter situações em que ela tem que entrar instantaneamente e vai depender também se essa energia emergencial vai atender uma carga parcial ou total. É isso então, professor. Muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Bem, obrigado. Disponha, qualquer dúvida, estamos aí.
Para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos, os cursos do professor Cade estão com vagas disponíveis. Basta vocês acessarem o site da Comprove. Esses cursos também estão disponíveis no formato EAD. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais episódios do podcast da Comprove.